A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem? Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos debaixo de um decreto das nossas autoridades que não devemos ter culto presencial, né? Então, nós voltamos, regredimos de novo às nossas aulas via vídeo, né? Mas eu peço para os irmãos que prestem bem atenção nas aulas, leiam a revista e orem, irmãos. Orem pelos nossos irmãos, não só da nossa denominação, mas das outras denominações também, que estão passando dificuldade. Alguns o Senhor já recolheu. E a igreja, neste momento, em geral, precisa de muita adoração ao Senhor, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, muito delicado no nosso sistema de saúde. E nós precisamos estar aos pés do Senhor, clamando, pedindo ao Senhor por misericórdia. Meus irmãos, a nossa lição de número 12, ela nos tem o título nos dizendo que testemunhando a grandeza de Deus. O texto áureo nos fala: e o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se em um livro. Esté, capítulo 9, versículo 32. Verdade aplicada. Somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Objetivos da lição: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo. Destacar que Deus ainda continua o mesmo. Considerar que precisamos celebrar nossas vitórias. Amém? Irmão, o nosso texto de introdução, nos diz assim: através desta lição, veremos que as pessoas passam por momentos de dor, medo e sofrimento. Com Esther não foi diferente, mas Deus transformou o seu sofrimento em alegria. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de pesar, mas Deus é poderoso para transformar esses nossos dias de sofrimento em dias felizes, em dias melhores. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Escute bem isso. Vamos andar aqui. Nosso tópico 1, irmãos, fala sobre vencendo os inimigos. Irmãos, na Bíblia nós temos vários e diversos personagens que venceram várias batalhas, guerras e adversários difíceis, não pelas suas mãos, mas pela ação divina de Deus. Nós temos exemplo como Davi, que enfrentou Golias. Nós temos exemplo como Josué, como Sansão, diversos outros, né? Mas tem uma coisa principal que esses homens tiveram: a fé e a confiança em Deus. Devemos confiar sempre em Deus, porque aonde a nossa mão não alcança, aonde a nossa mão não pode alcançar, a mão de Deus alcança. Esté colocou ali a intervenção de Deus como principal ação. Ela não tentou agir pela sua beleza, pelo seu poder ali que era lhe dado, né? Mas não. Primeiramente ela clamou ao Senhor. Ela propôs um jejum de 3 dias e 3 dias de oração para que o Senhor intervinha, primeiramente, naquela causa tão difícil. Como os irmãos já sabem, que ao decorrer da lição, aquele povo estava condenado por Amã, né, que estava ali, tinha um certo poder que era lhe dado, que queria destruir o povo de Israel, queria destruir o povo judeu, né? O tópico 1 nos fala sobre a surpreendente ação de Deus. Ao vermos a história de Mardoqueu e Esté, percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto com o qual ambos jamais sonhavam, né? Eles nunca sonhavam, nunca pensavam que ia ter um poder, né? Que iam ter uma
uma posição tão elevada naquele reino, né, persa. Eles nunca sonhavam que eles iam ter umas posições tão elevadas, tão honradas, né, que eles estavam exercendo, né? Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. E vencendo os inimigos, não pelas nossas mãos, mas pela intervenção de Deus. E Deus, ele surpreendeu, né, a Mardoqueu e a Esté pela ação que tem feito na vida deles, né? Tudo aquilo de humilhação que eles passaram, toda aquela aflição que o povo e eles passaram, foi transformado em alegria, em contentamento, em honra. Deus, ele mudou o cativeiro desses dois e de todo o povo judeu, né? O propósito do Senhor são perfeitos. Jeremias escreveu: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Olha que maravilhoso. Deus falando que Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. A obra de Deus não segue os padrões naturais. Não, irmãos. As obras de Deus são de padrões sobrenaturais. É o sobrenatural de Deus. É isso que nós devemos crer. É isso que nós devemos nos apegar, confiarmos no Senhor. Para os nossos irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão desenganados. Para Deus isso não é impossível. Nós servimos o Deus do impossível, irmãos. Aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não alcançamos, Deus alcança. Só devemos confiar nele. Vamos andar aqui. Tópico 1 vai nos falar de Deus é o nosso fiel protetor. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso a nossa maior segurança, irmãos. Deus é o nosso fiel protetor, assim como livrou os judeus. Esta certeza faz o cristão sentir seguro quanto à salvação, né? Segundo Tessalonicenses 2:13. O nosso socorro, irmãos, está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 124:8. A proteção de Deus nos conforta pelo seu amor e um escudo constante de um guarda, que nunca dorme e nunca cochila. Um momento sequer. Salmo 121, ou seja, o Senhor está 24 horas nos guardando, irmãos. O Senhor, ele não cochila. O Senhor, ele não tosqueneja. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre está ao nosso favor. Por isso que devemos confiar 100% no Senhor. Não 50%, não 70%, não 95%, mas 100% no Senhor. Escuta bem isso. Conhece a nossa entrada e a nossa saída. Ou seja, o Senhor, ele conhece a nossa entrada e conhece a nossa saída. Está lá em Salmo 121, verso 8. Tópico 1:3. Deus muda tristeza em alegria. Aquele versículo que eu falei no começo, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ele é o Senhor da vida. Pode mudar os momentos de tristeza em momentos de alegria. A aflição não é para sempre, irmãos. Ou seja, aquele povo passou por uma aflição sabendo que ia ser destruído por Amã, sabendo que ia haver um decreto para acabar com a vida de todos ali, né? Inclusive Mardoqueu. Mas aquilo não durou para sempre. Aquilo durou um período, um momento só. E Deus moveu tudo. Deus mudou o cativeiro daquele povo, né? Como eu falei aqui, a aflição não dura para sempre. A aflição não é para sempre. Porque a promessa do Senhor para nós é converter toda a tristeza em júbilo. E converter toda a tristeza
e todo o nosso lamento em alegria. Ou seja, Deus ele converte todo o lamento em alegria. O Senhor, ele quer de nós que nós servimos a ele com alegria, irmãos. Davi, Josué, Sansão e outros venceram os seus inimigos em virtude de o Senhor lutar ao lado deles. Ou seja, a nossa virtude é o Deus está lutando ao nosso lado. Ele é o capitão, ele que está à frente de nós. Não, nós não devemos tomar a frente. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Amém, irmãos? Tópico 2 nos fala sobre Deus é o juiz de Israel. Irmãos, aqui no texto nos fala, já se descartaram algumas situações consideráveis nas lições anteriores. Né? Fala que essas situações já vieram das lições anteriores. Né? Ela volta de novo. O tópico 2 nos fala também sobre que é hora de celebrar. Ou seja, depois que o povo teve esse sucesso, depois que o povo teve essa vitória, né, que Deus promoveu essa vitória, era preciso celebrar. É por isso que fizeram essa festa do Purim. O que significa a festa do Purim? Festa do Purim, ela vem uma festa de tradição judaica, que é comemorada, irmãos, a salvação, ela é comemorada como salvação do povo judeu. Essa festa ela é comemorada até os dias de hoje, né? Que no hebraico significa sorteio. O significado de Purim significa sorteio. E essa festa do Purim, irmãos, ela é comemorada até hoje pelos judeus, né? Ela é comemorada nas datas do dia 25 e 26 de fevereiro aqui no Brasil, segundo a tradição judaica. Ela até hoje é comemorada essa festa, ou seja, é a festa da libertação do povo, né? Das ameaças e dos decretos de Amã. Aí promoveram a festa e até escreveram no livro que sempre deviam comemorar essa festa, como está escrito aqui, ó, nesses versículos aqui, ó. No versículo 26 do capítulo 9 de Esther, nos fala assim: por isso aqueles dias chamam Purim, e o nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que virão sobre isso. Eles tinha sucedido. E o 28, versículo 28. E que esses dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província, cidade, e que esses dias Purim, né? Ou seja, sorteio, celebrarão entre os judeus, ou seja, essa festa ela foi gerada na libertação do povo, ela foi feita pela libertação do povo e até os dias de hoje é feita pelos judeus, né? Que é nessas datas de 25 e 26 de janeiro, ou seja, aqui no Brasil, né? E nós vemos que nós devemos celebrar quando nós alcançamos as nossas vitórias, sejam vitórias grandes, sejam vitórias pequenas. Irmãos, nós devemos celebrar, nós devemos agradecer ao Senhor pelas nossas vitórias. Não só pelas vitórias grandes, né? Tipo uma formação acadêmica, uma casa, a conquista de uma casa, a conquista de um carro, né? O ganho em uma causa da justiça. Não, pode ser pelas causas pequenas também, né? Ao vencer o pecado, ao vencer uma tentação, ao vencer uma atitude errônea que ia fazer, mas não fez, porque conseguiu se segurar, a reter a ira. Isso são pequenas vitórias que devem ser comemoradas, irmãos. Porque nós estamos negando a carne e seguindo o Espírito. Essas são as pequenas vitórias. Grandes vitórias, os irmãos já vê, que tem várias, como eu já falei, citei aqui. No tópico 2.2, devemos contar os feitos do Senhor. Irmãos, nós vemos pessoas que vão aos púlpitos, né, contar algum testemunho, alguma coisa, falam que conquistaram isso, conquistaram aquilo, né, coisas materiais, né? O Senhor ajuda, mas nós devemos contar os feitos que o Senhor fez na nossa vida. Qual que é o maior feito que Deus fez na nossa vida, irmãos? Qual que é o maior feito que Jesus fez nas nossas vidas? Foi nos chamar, foi nos salvar
desse mundo pecaminoso. Foi nos promover a tua graça. Foi nos chamar no seu caminho, na graça maravilhosa que é o Senhor Jesus. É esse que é o maior feito que Jesus fez nas nossas vidas, né? Os nossos feitos têm que ser revelados, tem que ser falado, não só no púlpito da igreja, não só na igreja, mas também fora, para as pessoas que não conhecem esse Jesus que nós servimos. Nós temos que falar, irmão, rapaz, eu estava desenganado pelos médicos, eu ia morrer, mas se não fosse a mão de Deus, o Senhor Jesus me salvou, me trouxe a vida novamente, fez um milagre na minha vida. Nós temos que falar mais isso, irmãos, para as pessoas, porque as pessoas não estão acreditando mais. Nós devemos mostrar o que o Senhor é na nossa vida, o que o Senhor fez por nós para as pessoas. Não nas coisas materiais, mas pela nossa salvação, pelo que promete, pela promessa que Ele tem para nós. Nós devemos revelar para os outros também, contar os feitos que Deus fez, feitos que só o sobrenatural de Deus pode fazer, né? Quantas coisas, né, irmãos? Eu creio que os irmãos têm muita experiência também com o Senhor, de quantos feitos que Ele fez na nossa vida. Devemos expressar um sentimento sincero diante de Deus. Irmãos. O cristão precisa relatar as maravilhas do Senhor ao maior número possível de pessoas, ou seja, as pessoas, você tem que falar das grandezas que Deus fez na sua vida. Ou seja, se você era viciado em alguma coisa e Deus tirou aquilo de você, se você cometia crimes ou mentira, ou seja, coisas que eram contra a palavra de Deus, que hoje você não faz, você vai servir de exemplo para aqueles que praticam isso. Ou seja, você testemunhando para pessoas que praticavam mentira, pessoas que eram viciadas em certas coisas, você testemunhando que Deus te livrou desses vícios, dessas coisas errôneas, você incentiva essa pessoa. Você aproxima essa pessoa do Senhor. Ela acha que nunca vai vencer, ela acha que por ela nunca vencerá aquilo, ela vai se render àquilo, se render àquele vício, se render àquele hábito para sempre e nada vai tirar ela daquela. Mas nosso dever é apresentar Jesus Cristo como solução de todas as coisas. Olha, filho, eu era desse jeito, eu fazia isso, as mesmas coisas que você fazia, mas o Senhor me libertou. O Senhor me tirou desse lamaçal de lodo, esse lamaçal de lama. O Senhor mudou minha vida. O Senhor me converteu. O que eu fazia antes, não faço mais. É isso que nós devemos mostrar para as pessoas lá fora. As nossas vitórias, pequenas vitórias que aconteceram na nossa vida através do Senhor. As maravilhas que Ele fez na nossa vida. Irmãos, quantos viciados que largaram essa vida? Quantas pessoas que tinham o hábito de mentir e largaram essa vida? Quantas pessoas que tinham o costume de cometer atos ilícitos e não comete mais? Por causa da conversão, por causa do Senhor. É isso que nós devemos revelar para essas pessoas. Todos nós temos falhas, todos nós tivemos vícios, pecados que acabavam com as nossas vidas. Só que hoje nós somos libertos, nós temos liberdade, o Senhor nos libertou. E nós devemos revelar isso para outras pessoas. Que nós éramos dessa forma, agora Deus nos revelou, Deus nos libertou e nós não somos mais. Nós devemos servir de testemunhos, de exemplo, para revelar a palavra de Deus para as outras pessoas. Vamos andar aqui, irmãos, tópico 2:3, né? Falando de obras. Aqui antes do nosso tópico 2:3, nós falamos das maravilhas de Deus, não só em palavras, né? Falando, confessando, mas nós também falamos das maravilhas de Deus cantando, né? Louvando ao Senhor, né? Louvando as suas obras, cantando em nome dEle. Nós louvamos ao Senhor dessa forma, né? Nós vamos aqui para o nosso tópico 2:3. Quem serve ao Senhor goza de paz. Lá em João fala, irmão, João 16:33.
né? A paz de espírito. É isso que Deus promove para nós. É a paz de espírito. É a paz que o mundo não dá. É a paz que o mundo não tem. O mundo fala de uma paz que não é a paz segundo os princípios bíblicos e de Deus. É uma paz, é uma paz mecânica. É uma paz terrênea. Essa paz que nós falamos aqui, a paz do Senhor, a paz de espírito, é uma paz de espírito, diferente das outras. O Senhor é o nosso manancial de paz. Nele está a felicidade, amparo, abrigo e salvação que necessitamos para viver uma vida de paz. Tá vendo, irmãos? A diferença. O povo de Israel, mais uma vez, pôde desfrutar desta paz, né? Através do quê? Dessa maravilha que Deus fez na vida deles. Nosso tópico 3, irmãos, fala sobre o Senhor permite provação de Esther, a provação de Esther, né? Esther teve crescimento espiritual através da provação, irmãos. É claro que ela poderia muito bem, né, virar as costas, como eu já havia falado nas outras lições, ela poderia muito bem virar as costas. Ela já estava ali, diante do rei, estava vivendo uma vida boa, já estava ali tranquila, ela não precisava se preocupar com ninguém. Mas ela teve um crescimento espiritual, irmãos. Na palavra, na profundidade, ela teve um ensinamento muito profundo no Senhor, nas palavras de Deus, dos seus antepassados. E ela reteve um crescimento espiritual, né? E ela não virou as costas para o povo. Ela fez o que era certo. Ela promoveu para que o povo fizesse um jejum, fizesse uma oração, fizesse orações, né? Para que Deus intervinha naquela situação. Ou seja, ela depositou toda a confiança dela em Deus. Ela estava sentenciada à morte, porque se ela fosse ao rei, se apresentasse ao rei e o rei não se agradasse da presença dela, ela ia morrer, com certeza, por causa daquele decreto. Mas não, ela foi buscar primeiramente a intervenção de Deus. Ela foi primeiramente chorar, clamar aos pés do Senhor. E teve coragem e foi ali falar com o rei. Mas pela intervenção de Deus. Temos que guardar as obras que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Nosso tópico aqui nos fala, né? A aprovação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. Nós passamos por prova, irmãos. O crente ele tem que passar por prova para ser aprovado. Claro, irmãos. O nosso Senhor Jesus passou. Nós vemos na passagem, né, lá de Lucas, que Jesus, né, assim que ele saiu das águas, né, logo depois que ele foi batizado por João Batista e orou, né, veio a pomba, Deus, né, falou aquela coisa maravilhosa, este é meu filho amado que me compraz. Logo após isso, ele foi levado ao deserto, ou seja, ele foi levado para o território do inimigo para vencer o inimigo. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. 40 dias tentado, irmãos, ali. E o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu a tentação. E nós também, nós temos que vencer a tentação. Nós somos provados, irmãos. Nós somos provados para ser aprovados. Nós somos provados por Deus, irmãos. Entende isso? Na consciência. Esther passou por este momento de provação, contudo teve força para adorar ao Senhor e, no fim, poder festejar juntamente com seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Ela foi provada ali, né, diante do rei ali, para chegar na presença do rei, sabendo que poderia ser morta, e ela foi provada e passou, né? Ela foi aprovada, irmãos. Ela foi aprovada e pôde festejar com o povo, junto com o teu povo, porque ela é judia, né? Também, ela é do povo judeu. Tópico 1.3 fala assim, era a hora de festejar, ou seja,
Depois de tudo que aconteceu, era hora de festejar. A celebração por parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do passado devem tornar-se a base, não de contentação, não de contestação, ou seja, as traumas que aconteceram no passado, né, ali, eles não podem servir de base para a tristeza. Quando fala aqui em consternação, fala-se de tristeza. Ela não pode ser tido como tristeza. Ela tem que ser igualada, sim, com uma celebração. Ou seja, aquele trauma que você passou no passado, hoje ele tem que ser lembrado como uma celebração, porque é uma vitória que você alcançou. É uma vitória que aquele povo naquele tempo alcançou, né? O tópico 2.2 nos fala sobre Esté movida por fé. Irmãos, a palavra de Deus é bem incisiva em dizer que não há como agradar, sem fé não há como agradar a Deus. Está em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, irmãos, como é que podemos crer que uma pessoa depois de morta ressuscita? Como é que nós podemos crer que nós teremos a vida eterna? Como é que podemos crer que Deus volta o tempo? Como é que devemos crer que Deus acaba com exércitos enormes sem fazer sequer um esforço? É preciso ter fé, irmãos, para crer. Como é que a pessoa não pode ter fé, né? Como é que uma pessoa que está com uma doença terminal é curada de uma hora para outra? Uma pessoa que está numa situação difícil, melhorar a situação sem sequer achar uma saída para lugar nenhum. Mas o Senhor tem a saída. E é por isso que nós devemos ter fé, irmãos. Sempre, em todo o tempo, nunca desistir. Se aconteceu, aconteceu porque foi permissão de Deus. Mas não devemos desistir, irmãos. Nós temos muitas pessoas em leitos, muitas pessoas em UTIs, muitas pessoas em situações difíceis. Mas não devemos perder a fé. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mais do que crê. Temos que crer, irmãos. Como é que uma pessoa... a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque nós cremos naquilo que não vemos. Ou seja, naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas viam Jesus ali de carne e osso. Estavam ali do ladinho dele, sentindo o cheiro dele ali, tranquilo, pertinho dele, e não creram, irmãos. E nós, que ainda não vimos ele, ainda não contemplamos o seu semblante, mas nós sentimos ele, sentimos aqui dentro, nós sentimos o Senhor. É por isso que nós somos bem-aventurados, irmãos, porque nós cremos e temos fé naquilo que não vimos ainda, e que é o Senhor Jesus. É por isso que tenha fé, irmãos. Na nossa pequena fé, vamos orar e aumentar a nossa fé, irmãos. Nem tudo está perdido, irmãos. O crente não pode ter medo de morrer, irmãos. Porque morrer é só uma passagem nossa dessa vida para a presença de Deus, para a presença do Senhor. Nós vamos se encontrar com Ele. É por isso que o crente não deve ter medo de morrer, irmãos. Dependendo das circunstâncias. Há tristeza, mas um crente, quando é levado pelo Senhor, só há alegria. Os irmãos que o Senhor tem levado estão no gozo, estão alegria com o Senhor, estão contemplando o Senhor neste momento. Pense nisso, irmãos. Tenha fé que o que Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele vai ser Deus. Se Ele não fizer, Ele vai ser Deus do mesmo jeito, irmãos. Não vamos se rebeliar contra Deus por causa de algo que aconteceu ou deixou de acontecer. Vamos ter fé. A história de Esté é prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nos entregar
inteiramente ao Senhor. Entregar a nossa vida inteira nos caminhos do Senhor. Tópico 3.3 fala sobre Deus cuida do seu povo. Jesus disse a Pedro: apacentai-vos as minhas ovelhas. João 21:17. Cuida. O Senhor colocou homens, pessoas, para cuidar do teu povo. Cuidar do que, irmãos? Cuidar do ensino, da propagação da palavra, do evangelismo no mundo. Mas Ele, intermédio do Espírito Santo, cuida do povo. Porque a cada um que levanta sua mão, entregando a sua vida para Jesus Cristo de coração, o Espírito Santo automaticamente habita, toma conta do coração daquela pessoa. E através do Espírito Santo, aquela pessoa tem convivência diária com o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Porque são 3 em 1. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, é o Espírito Santo que está agindo entre nós, nos preparando para aquele dia em que iremos nos encontrar com Jesus em nuvens de glória. A intervenção do Espírito Santo é o que está agindo no nosso meio agora, neste momento. Está agindo dentro de nós. É o Espírito Santo que está nos preparando, que está nos tratando para um dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus, irmão. Sabia disso? Tem disso na consciência. O nosso corpo é o templo do Espírito. Dentro dele habita o Espírito Santo. É por isso que nós devemos tomar cuidado para não entristecer esse Espírito que está dentro de nós. Porque ele está nos preparando para um dia encontrar com o Senhor Jesus. Entendeu? Você é templo do Espírito. Cuide dele. Não o entristeça. Agostinho de Hipona afirmou: amando ao próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho, ajudando, portanto, aquele que tem ao lado enquanto caminhas neste mundo. E chegarás junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. O Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. É através da palavra de Deus que encontramos a verdadeira segurança que só Jesus oferece. Irmãos, a nossa segurança não está nas autoridades. A nossa segurança não está nos governos. A nossa segurança não está no exército. A nossa segurança não está em homens armados, fortemente armados. A nossa segurança não está em ter um revólver em casa. A nossa segurança está em Jesus Cristo. Porque Ele é potente, muito mais potente que todas essas coisas que eu vos falei. É muito mais poderoso do que essas coisas que eu vos falei. Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ele tem poder sobre todas as coisas. Depois que Jesus entrou no céu dos céus, após ter ficado 40 dias aqui ensinando os discípulos, depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus. E após ele ter subido aos céus, após ter ressuscitado, irmãos, foi dado ao Senhor Jesus todo o poder nos céus e na terra, como fala em João. Sim, o Senhor Jesus ele tem poder sobre os céus e a terra, irmãos. E até debaixo da terra, ele tem poder em tudo. Então não tem maior segurança do que o nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu queria estar orando para finalizar a nossa aula de hoje. Queria agradecer aos irmãos que estão assistindo esse vídeo e também queria pedir perdão pelos nossos erros. Amém? Senhor amado Deus, nós queremos agradecer por mais esta aula que o Senhor tem ministrado para nós, Senhor. Senhor, peço a Ti, Senhor amado, que essas palavras venham a penetrar nos corações dos irmãos, não só dos irmãos, mas daqueles que se interessarem em aprender a Sua palavra, Senhor. Senhor, agradeço por estar aprendendo e também ensinando os irmãos a Tua palavra, Senhor.
que ela é poderosa e é muito importante para nós neste momento, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida, em toda a vida daquele que resolveu entregar a sua própria vida, os seus próprios caminhos em suas mãos, Senhor, para trilharmos e o Senhor nos guiarmos nessa caminhada tão feroz, nessa caminhada cheia de espinho, irmãos. Senhor, peço a Ti, Senhor amado, pelos enfermos que estão no nosso meio, Senhor, pelos irmãos que estão acometidos dessa enfermidade, Senhor. Peço a Ti, Senhor amado, que haja, Senhor amado, cada vez mais em nossas vidas, para que nós podemos manifestar a Tua palavra, o Teu poder, Senhor, e alimentar o Seu Espírito, Senhor amado, o Espírito Santo que está dentro de nós. Senhor bendito eterno, nos guarde, Senhor amado, desse mal, e tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém.